plantaram as primeiras árvores que formarão o bosque em homenagem ao cardeal Carlo Maria Martini. Está localizado na Galiléia, em uma colina perto de Tiberíades, um tributo importante para o incansável construtor do diálogo judaico-cristão. Um novo sacerdote para o patriarcado latino. A alegrar-se com a igreja local também os amigos italianos que há anos realizam um projeto de apoio ao estudo e fraternidade com os jovens do seminário de Beit Jala. O primeiro Bethlehem Live faz reviver as ruas da cidade velha de Belém, especialmente a Rua da Estrela, que Maria e José, segundo a tradição, percorreram para chegar ao lugar onde Jesus nasceu. A Fórmula 1 em Jerusalém, um evento único em que os carros e motocicletas circularam a toda velocidade ao longo dos muros da cidade velha. Uma exibição que procurou transmitir uma mensagem de paz e de convivência. O Patriarca da Fé, o primeiro episódio de uma minissérie em 3 episódios dedicados a Abraão. Padre Frederic Mans nos acompanha à descoberta da figura deste homem que foi chamado por Deus e hoje é pai de milhões de crentes. Eis as primeiras jovens árvores que, ao lado de outras 10.000, formarão o bosque em homenagem ao cardeal Carlo Maria Martini. Para sua inauguração em uma colina perto de Tiberíades, presentes rabinos, sacerdotes e um cardeal, autoridades civis e simples fiéis, representantes das duas culturas, católica e judaica, que tanto absorveram a vida e o pensamento do cardeal Martini. Eminência, o povo judeu o ama, sempre o amou e sempre o amará. E esse bosque testemunha isso. Vittorio Robiati Bendalt fala também em nome do rabino emérito de Milão, Giuseppe Laras, grande amigo de Martini, primeiro promotor dessa iniciativa, que permaneceu na Itália por motivos de saúde. Palavras de louvor, de amizade e agradecimento por um construtor incansável do diálogo judaico-cristão ecoam em todos os seus discursos. É stato um momento histórico. Foi um momento histórico que nasceu dele, da sua espiritualidade, daquilo que sempre nos ensinou, daquilo que nos fez entender e nos fez amar, isto é, a relação teológica com o povo de Israel. É importante o ricordo de uma pessoa que ha dedicato a sua vida. É importante a recordação de uma pessoa que dedicou sua vida a ensinar ao mundo o amor pela terra de Israel, pelo povo judeu, como uma ferramenta para ser mais si mesmos e para contribuir para o diálogo e a compreensão mútua. Contribuire al dialogo, alla conoscenza reciproca. O Keren Kaemet Israel é o Fundo Nacional Judaico que realiza o projeto, tornado possível pela generosidade de muitos doadores. O bosque, que terá para sempre o nome do cardeal Martini, está localizado em uma área muito significativa. A Galileia é traduzida em um passo de Isaías. A Galileia é traduzida em uma passagem de Isaías, em vez de Círculo dos Povos, Galileia das Gentes, no Novo Testamento, quando é retomada por Mateus. E eu realmente acho que essa é a ideia, isto é, de que a Galileia é uma terra de passagem, é uma terra onde os povos se encontram. E o cardeal Martini nos ensinou precisamente a interpretar corretamente o que significa passar, cruzar-se, sem por isso assimilar-se uns aos outros ou perder a identidade, mas compreendendo em nós a história do outro. Uma oração em hebraico e um Pai Nosso recitados ao lado das estrelas comemorativas concluem a cerimônia, enquanto na colina sopra um forte vento. Esse evento foi inserido no âmbito de uma iniciativa mais ampla e única no seu gênero, uma peregrinação que judeus e cristãos que partiram da Itália viveram juntos aqui na Terra Santa. Uma extraordinária oportunidade de diálogo e conhecimento mútuo. Foi muito bom para mim, que fiz toda a viagem, toda a peregrinação, ver como da parte do público cristão que nos acompanhou tivesse tanta curiosidade, tanta paciência, tanto amor e desejo de conhecer. De nossa parte, como delegação judaica, o desejo de compartilhar com eles o nosso conhecimento e também para entender o que são os conhecimentos do mundo cristão, os pontos comuns e também pontos de diversidade, porque a diversidade é uma riqueza.
Diversità perché la diversità è una ricchezza. Il significato del viaggio è che dopo tante difficoltà, tanti, possiamo dire, pregiudizi. O significado da viagem, depois de muitas dificuldades, depois de tantos preconceitos. Os dois componentes do povo de Israel e da igreja se uniram. Procuraram se conhecer, compreender-se, de partilhar os valores comuns que temos. Por exemplo, a oração dos Salmos. Nesses dias fizemos várias vezes, também publicamente, solenemente, por exemplo, em frente ao Muro das Lamentações. Esse é um acontecimento histórico, porque não são apenas palavras, mas são eventos, obras. Storico perché non sono solo parole, ma sono avvenimenti, sono opere. A ordenação sacerdotal é sempre uma fonte de alegria para a igreja, especialmente para a igreja local. Uma grande alegria para esse jovem que se oferece, compartilhada por sua família, a partir do seminário de Beit Jala, onde fez a sua formação, como também de toda a Igreja Latina da Terra Santa. No dia da ordenação sacerdotal de Issa, natural de Beit Saur, todos quiseram estar aqui, em Belém, na Igreja de Santa Catarina. A presença dessa grande multidão expressa precisamente isso. Celebrar com ele, rezar a Deus para que o acompanhe com a sua graça durante toda a sua vida sacerdotal e que seja uma oferta a Deus e ao serviço do próximo. A alegria pelo novo sacerdote do Patriarcado Latino, ordenado através das mãos do Patriarca de Jerusalém, Dom Tual, é compartilhada pelos amigos italianos de Camnago Falópio, que apoiaram a sua formação. Há quase 25 anos, a Diocese de Como realiza, através de suas paróquias, um projeto de adoção dos estudantes do Seminário de Beit Jala, que reúne jovens de Israel, Palestina e Jordânia. Eu penso nesse rapporto de riconoscenza. Eu acho que seja uma relação de gratidão por essa igreja de Jerusalém, da qual somos filhos. E muitas vezes nós, filhos, esquecemos da mãe, especialmente nesses momentos tão difíceis, mas onde o Senhor, a igreja, tão pobre numericamente, dá uma abundância de vocações. Numericamente, dá uma abundância de vocazioni. Apoio nos estudos, mas sobretudo amizade e fraternidade que ligam as paróquias italianas a esses jovens, graças a esse projeto que teve início com Mário Bianchi, que morreu recentemente, cavaleiro do Santo Sepulcro, e ligado por um extraordinário afeto a esses lugares. Nós queremos estar aqui para isso, para lembrar a esse mundo ocidental concentrado em si mesmo que se não se faz referimento a esse lugar onde viu o amor de Deus que se fez homem, compartilhando a experiência humana, nós, homens do Ocidente, que pensamos a um progresso apenas humano, no final, encontramos uma pobreza ainda mais pesada do que a material, aquela humana. Foi o primeiro Bethlehem Live, o festival organizado com a participação da Holy Land Trust de Belém, o Ministério do Turismo e das Antiguidades e do município de Belém. Objetivo: propor um novo modo de vida e redescobrir a Cidade Velha, um pouco esquecida pelos moradores e turistas, e a histórica Rua da Estrela, patrimônio mundial da Unesco. A estrada que, segundo a tradição cristã, foi percorrida por Maria e José no seu caminho para o lugar onde Jesus nasceu, a Gruta da Natividade. Há de festa nas ruas cheias de belemitas, de pessoas provenientes de todos os territórios palestinos e de turistas e peregrinos curiosos. Um evento que fez redescobrir também as tradições alimentares e de manufaturas típicas de Belém. A ideia do festival nasceu em agosto passado, quando percebemos que Belém é a cidade da Palestina que tem menos eventos culturais durante o verão. Depois, em setembro, a Unesco reconheceu como patrimônio mundial seja a Rua da Estrela, que é a Igreja da Natividade. Esse reconhecimento nos incentivou a chamar a atenção para Ras Fetais e Sarar Nijama, ruas que eram a alma da cidade de Belém e que, infelizmente, após a primeira intifada em 2000, foram afetadas pela pouca presença de peregrinos e turistas, tornando-se simples ruas. Uma explosão de cores e sabores entre os bazares cheios de produtos caseiros, artesanato tradicional palestino e barracas com degustação do saboroso falafel.
Existem 98 lojas. O objetivo era fazer entender aos turistas e peregrinos que Belém não é apenas a igreja da Natividade, mas que também as pedras da cidade velha vivem. Nós somos belemitas, os primeiros cristãos depois da vinda de Cristo. Estamos aqui. Somos pessoas que têm uma cultura, uma identidade e uma nossa civilização. Com esse festival comemoramos a chegada do verão. Precisamos cantar, dançar, votar e precisamos ver a nossa cidade viver, porque somos um povo que se preocupa com a cultura da vida e não com a cultura da morte. Nos 3 dias do primeiro Bethlehem Live Festival, não faltaram espaços para os palhaços e jogos para as crianças, que tornaram as famílias mesmas parte viva e ativa do festival. As ruas de Jerusalém se transformaram por 48 horas em uma exposição de carros e motos que atraiu a atenção de milhares de espectadores. Algumas das principais equipes de Fórmula 1, entre as quais Ferrari e Lotus, assim como equipes de motociclistas BMW e Ducati, participaram do evento que reuniu uma dúzia de pilotos famosos na Europa e América Latina. O prefeito Nir Barkat disse em uma coletiva de imprensa com os pilotos e os patrocinadores do evento que o principal objetivo era unir diferentes religiões e promover o esporte na Cidade Santa. Sports, from my experience, it brings people together. O esporte, na minha experiência, une as pessoas com uma mensagem de paz, de convivência, uma mensagem partilhada com outros pilotos de todo o mundo, com as diversas equipes. Em uma cidade que milhões de pessoas em todo o mundo amam muito. E eu acho que isso pode ajudar a promover a paz. Embora muitas pessoas se queixaram sobre os transtornos causados pelo fechamento do centro da cidade por cerca de 2 dias, o prefeito disse que foi um grande investimento para a promoção internacional de Jerusalém. Fala também Valentina Albanese, a única mulher no volante de uma Ferrari, para a alegria dos fãs. Tutti insieme, cristiani, muçulmani. Todos juntos, cristãos, muçulmanos, judeus. Estamos aqui para participar desse evento e desfrutar do mesmo espetáculo. Todos juntos, lado a lado, vamos bater as mãos, nos divertiremos, unidos na única paixão pelo automobilismo. Uniti nell'unica passione del motorsport. Os pilotos que participaram da corrida demonstraram não só serem mestres do volante de seus carros ou de suas motos, mas também um aspecto mais humano, que constitui um exemplo para as novas gerações. Eu acho que essa é a mensagem que devemos dar ao mundo inteiro. Não importa de que religião somos, não importa a cor da nossa pele, não importa o credo político que temos, porque somos todos irmãos, todos são iguais, todos somos filhos de Deus. Somos iguales bajo los ojos de Dios. Milhares de jovens israelenses e palestinos em Jerusalém encheram as arquibancadas instaladas perto dos antigos muros da Cidade Velha para admirar os motociclistas e as acelerações dos carros de Fórmula 1. A mensagem é a da esperança, que existe sempre. Também hoje procuramos enviar uma mensagem de paz, uma mensagem de esperança, não só aqui, mas é claro, para todo o mundo. Não só qua, mas obviamente em todo o mundo. Esta mesma filosofia foi compartilhada pelo principal patrocinador do evento, o guru da segurança informática, Eugênio Kaspersky. Eu gosto de fazer alguns projetos loucos, algumas coisas inesperadas que podem tornar o mundo melhor. Eu realmente acredito que os eventos esportivos, especialmente as Olimpíadas, foram inventados para trazer a paz na Terra. Esperamos que esse rugido dos motores perto da Torre de Davi tenha ajudado a tornar um pouco mais Jerusalém, cidade da paz. Tutto comincia con una chiamata di Dio. Lascia la tua terra e parte. Io ti darò una terra, ti darò un nome. Tudo começa com o chamado de Deus. Deixa a tua terra e parte, e eu te darei um nome, e tu te tornarás uma bênção. A história do povo de Deus começa com o chamado a Abraão. Os acontecimentos se desenvolveram por séculos e tiveram como ambiente vários lugares do Oriente.
Abraão é citado no livro do Gênesis como a 9ª geração de Sem, um dos filhos de Noé que tinha sobrevivido às águas do dilúvio. Uma história contada na Torá judaica e nos primeiros capítulos do livro do Gênesis. A fé de Abraão é contada também em vários livros da Bíblia, no Antigo e Novo Testamento. Abraão era um pastor nômade que vivia no deserto e sua bela história com Deus acontece neste ambiente. Questa fede di Abramo non è stata una fede molto semplice. A fé de Abraão não foi simples. Abraão deixou a sua terra e veio aqui no Negev, mas quando chegou no deserto, enfrentou uma carestia e teve que voltar ao Egito. La sua terra per andare in Egitto. E lì conoscerà di nuovo una grandissima prova. Abraão segue uma vida seminômade, marcada pelo comércio, pela eterna busca por melhores terras e pelos conflitos entre reis. São fantásticas as experiências com Deus, que vai revelando seu plano e Abraão vai assimilando, vivendo cada momento, o que vai lhe dar o título de o patriarca da fé. Contempla o céu e conta as estrelas. Se conseguires contá-las, tal será a tua descendência. É a promessa de Deus que vai permeando toda a sua vida. Com o seu sim, se torna o pai de bilhões de fiéis. As 3 grandes religiões monoteístas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, têm Abraão como pai. Hoje no mundo vivem 7 bilhões de pessoas. Cerca de 2 bilhões são cristãos. Aproximadamente 1,5 bilhão são muçulmanos e 15 milhões seguem os preceitos do judaísmo. Abraão era da cidade de Ur dos caldeus na Mesopotâmia antiga, a terra entre os 2 rios, Tigre e Eufrates, que começam nas regiões montanhosas da Turquia e desaguam no Golfo Pérsico. Hoje, a maior parte desta área pertence ao Iraque. As ruínas da antiga cidade de Ur estão situadas a 25 quilômetros a sudeste de Nassiriya e a meio caminho entre Bagdá e o Golfo Pérsico. Uma região ainda hoje marcada por grandes conflitos, mas que guarda uma história que permanece viva através dos séculos, a história de Abraão. Voz y sensibilidad a la Iglesia Madre de Jerusalén, a los cristianos locales, a los lugares santos. Estamos aquí para acercar a todos muchas historias cotidianas y olvidadas de esfuerzo, valor y fe. Estamos aquí para llevar a todo el mundo la esperanza de la tierra de Dios. Apoya a quien da voz a la obra de la custodia de Tierra Santa.